Como que você administra o seu tempo? Ou melhor, você administra o seu tempo? Diariamente todos nós recebemos um grande presente de Deus, todas as pessoas do mundo, que são 1440 minutos de vida. Todos os dias, quando você o dia inicia lá às 0 hora até às 23 horas e 59 minutos, são 1440 minutos de vida. Você tem esse presente todo dia nas suas mãos. O que você tem feito com esses 1440 minutos que Deus te presenteia todos os dias? Você tem administrado, tem gastado, tem investido esse tempo de uma maneira útil, de uma maneira sábia? O que você tem feito com esse tempo? E tem uma frase muito interessante que eu quero que você complete para mim. Todo mundo fala, tempo é? Tempo é? Dinheiro. Muitos falam isso, né? Mas tempo é vida. Tempo é vida. Lembre-se disso. Então, quando eu estiver falando aqui de administração do tempo, a gente não está falando de dinheiro, apesar de que essa é uma frase comum, de ditado popular. Mas tempo é vida. É a vida que Deus te dá. Como que eu tenho gastado a vida que Deus tem me dado? Como que eu estou administrando esse presente que Deus tem me dado? Tempo é vida, gente. Por isso é tão importante sabermos administrar nosso tempo. E para a gente pensar um pouquinho mais sobre isso, eu trouxe essa linha da vida. Eu queria que você olhasse bem para ela, porque essa linha da vida é muito interessante. Ela nos traz para a realidade. E ela nos lembra que a nossa vida tem um início e tem um fim aqui nessa terra. E eu digo que ela nos traz para a realidade porque a gente esquece disso. Às vezes nós vivemos a nossa vida gastando nosso tempo de qualquer jeito. Gastando tempo de qualquer jeito. Como se a vida fosse eterna aqui. Como se a vida aqui nesse mundo ela não tivesse fim. Como se a morte só chegasse para os outros. Mas a sua vida, a minha vida aqui, ela vai acabar um dia. Muita coisa aconteceu antes de você nascer, muita coisa aconteceu antes de eu nascer, muita coisa vai continuar acontecendo depois que a gente morrer. Nós estamos dentro de uma parte da história, a história vai continuar. Então não se esqueça disso, porque pensar em administrar o tempo é pensar como que eu vou administrar esse período entre o meu nascimento e a minha morte. O que eu vou fazer com esse tempo, com esse presente que é a vida que Deus me deu. E tem um texto de Salmos, se você tiver com a sua Bíblia aí, Salmos 39:5. Pode abrir junto comigo ou ligar aí no seu celular. Salmos 39:5. Nos lembra um pouco disso. Salmos 39:5 fala assim: como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Vou ler de novo. Como é curta a vida que me deste. É o salmista falando para Deus, né? Diante de ti, Deus, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Às vezes a gente acha que tem muito tempo, muita coisa para fazer. Mas na verdade a nossa vida passa assim, rápido. Então a gente precisa acordar. A nossa vida aqui, a sua vida aqui não vai durar para sempre. Então, isso implica em parar de jogar a vida fora. Se a minha vida aqui não vai durar para sempre, e tempo é vida, eu tenho que parar de jogar a vida fora. Muitas das vezes nós vivemos jogando a vida fora. Mas eu tenho que olhar para isso e entender que a minha vida realmente é um sopro, não ficar depressivo, pensando assim, poxa, se a vida passa tão rápido, então daqui que eu vou fazer alguma coisa? Não, não é nesse sentido. É no sentido de, poxa, se a vida passa tão rápido, então eu tenho que fazer essa vida aqui valer a pena.
Eu tenho que valer a pena essa bênção, essa dádiva, esse presente que Deus me dá, que é o tempo, que é a minha vida. E tem outro fator importante também, nessa questão de como nós administramos o nosso tempo, porque você percebe ali na linha da vida, que depois da morte ela tem uma continuidade, e tem um ponto de interrogação. Ponto de interrogação não indica que nós não sabemos o que vem depois da morte. Nós que somos cristãos, nós temos certeza do que vem depois da morte. Vida ou morte eterna. Você é eterno. A partir do momento em que você foi gerado, a sua alma é eterna. O ponto de interrogação é a forma como você administra a sua vida aqui, principalmente, acima de tudo, a escolha que você faz em entregar a sua vida a Jesus Cristo ou não, vai determinar o que vai acontecer na sua vida depois que você fechar os seus olhos aqui, depois que você morrer. Então aquele ponto de interrogação é para você pensar. Você já tomou a decisão mais importante da sua vida, que é entregar totalmente a sua vida a Cristo? Porque você vai ter uma continuidade com Deus para sempre. Se você reconhecer que você é pecador, que eu sou pecador, e que a gente precisa de Jesus na nossa vida, e entregarmos a nossa vida a Ele, o resultado é vida eterna com Deus, que começa aqui e vai para toda a eternidade. Agora, se eu acho que eu sou bom por mim mesmo, se eu acho que eu sei fazer tudo sozinho, que eu não preciso de Deus, a consequência é, você está caminhando para longe de Deus. E na eternidade você vai continuar longe de Deus. Então isso é muito importante. E pensando nessa questão de como administrar o tempo, gente, a gente tem basicamente duas formas de enxergar a vida que influencia muito na forma como a gente administra o nosso tempo. E nessa série aqui, Juntando as Peças, a gente tem sempre feito um contraponto, uma comparação entre o que essa sociedade que nós vivemos, que está doente, nos ensina, e o que a Bíblia, que é a palavra de Deus, que Jesus Cristo nos ensina. E essa sociedade mostra para a gente duas formas básicas, né, de curtir, de aproveitar a vida ou de viver a vida. A primeira é enxergando a vida como uma grande festa. Não é assim? Você conhece pessoas que vivem assim? Que a vida é uma grande festa, tudo é diversão. Então o principal valor dessa pessoa é se divertir. E ela, consequentemente, o que ela faz com o tempo dela? Desperdiça o tempo com coisas que não têm importância nenhuma, só com diversão. É lógico, depois a gente vai falar aqui de como administrar bem o tempo. Você tem que se divertir, lógico. Mesmo digo que não para ser um robô chato que não faz nada divertido, não. Mas você não pode enxergar a vida como uma grande diversão, tudo é festa. Porque você vai acabar desperdiçando o seu tempo. Você não vai usar o seu tempo de uma maneira sábia. A frase típica de quem enxerga a vida assim é: deixa a vida me levar. Daquele grande filósofo que nós temos aqui no nosso país, né? Deixa a vida me levar. E qual que é o resultado? A pessoa chega no momento da vida em que ela põe a mão na consciência e ela fala: o que eu fiz da minha vida? Estou com tantos anos, olho para trás e eu não construí nada. Eu não vejo sentido em nada do que eu fiz. Só desperdicei meu tempo. Por quê? Porque enxergou a vida como se fosse somente uma grande festa. E, por outro lado, tem um outro extremo, que é aqueles que enxergam a vida como uma corrida. A vida é uma grande corrida. Então é aquela pessoa que está sempre apressada. Por quê? Porque ela tem que produzir. É produzir, dar resultado. E para a vida valer a pena, ela tem que estar correndo atrás de alguma coisa, correndo atrás de algum resultado. Inclusive existem vários livros que falam de administração do tempo hoje em dia. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar vários, e tudo ensinando como produzir mais, como ser mais eficiente, como fazer mais. A frase típica de quem enxerga a vida dessa forma é: tempo é dinheiro, que é aquilo que a gente falou. Então, vamos, tempo é dinheiro. Qual que é o resultado? Quem enxerga a vida dessa forma chega no momento
da sua trajetória em que ela olha para o lado e ela não vê ninguém. Está sozinha. Perdeu os filhos, perdeu o casamento muitas das vezes. Por quê? Porque abriu mão de tudo em busca de resultado, em busca muitas das vezes de dinheiro, ou seja, uma produtividade vazia. Investiu o seu tempo em coisas e não em pessoas. Não investiu o tempo em cultivar relacionamentos. E você, como que você tem encarado a vida? Será que você está em essas duas visões, um pouquinho em cada uma talvez? Você se identifica com alguma dessas duas formas? Isso é o que a sociedade nos ensina. Geralmente esses extremos. Ou aproveite a vida é uma festa, ou corra, porque a vida é produzir. Mas nós queremos falar nessa noite sobre a perspectiva bíblica de administração do tempo. E quando nós olhamos para a Bíblia, e como ela nos ensina a administrar o nosso tempo, ou seja, administrar a nossa vida, porque tempo é vida, nós temos uma premissa básica, que é o mais importante primeiro. Então eu vou passar a administrar a minha vida sempre pautado no que? O mais importante primeiro. Isso está muito ligado ao que? A minha escala de valores. O que tem valor para você? O que é mais importante é o que tem mais valor. Então a Bíblia nos ensina que nós devemos ter essa ordem de prioridade na nossa vida. Primeiro, Deus. Tempo para Deus, tempo com Deus. E tempo com Deus não é vir aqui uma vez por semana. Se Deus te dá 1440 minutos vezes 7, vai dar quase 10 mil. Você dá 60 para Ele. Não é isso que é ter tempo para Deus. É ter tempo para Deus no seu dia a dia. É relacionamento. Não adianta eu ir numa igreja uma vez por semana e depois passar o resto da semana longe de Deus. Não é isso. É tempo com Deus. É Deus ter o primeiro lugar na minha vida. Ele ser a minha prioridade. Depois, a minha família. Primeiro Deus, porque quando eu estou debaixo da direção de Deus, todas as outras coisas aqui que eu vou ter que administrar, que eu vou ter que investir tempo, eu vou investir de uma maneira certa, sob a direção dele. Então, quanto tempo você tem investido na sua família? Tempo de qualidade, tempo para conversar, para bater papo, para saírem juntos, para assistir um filme, né? Não para ligar a Netflix lá, ligar um filme, um de um lado, outro do outro, babando ali, né? E ninguém, ficamos juntos ali 2 horas. Não, dormiu. Né? Não é dormir, né? E assistir filme e dormir. É ali se divertir junto, né? Dar risada juntos, conversarem, falarem das dificuldades, das alegrias. Terceiro, trabalho. A gente já viu aqui nessa série a importância do trabalho na nossa vida. O trabalho é algo importante. O trabalho não é uma maldição de Deus. O trabalho foi instituído por Deus mesmo antes do homem pecado. Deus colocou o homem no Éden para quê? Para cuidar do jardim, para trabalhar. Então você precisa também ter um tempo para o trabalho. Investir as suas energias, a sua força no trabalho. Até para dar uma dignidade, um sustento da sua família. Depois, quarto, tempo na sua comunidade. Aí eu estou falando aqui a comunidade Life. Seus irmãos aqui em Cristo. Essa outra família que você tem aqui. Quanto de tempo você tem investido, né, em relacionamentos? Em tirar um tempo, meu irmão, vamos sair para comer uma pizza junto? Vamos lá em casa para a gente bater papo? Vamos fazer uma caminhada? Vamos fazer um som? Vamos fazer alguma coisa? Investir nas pessoas aqui da sua comunidade. E em quinto lugar, o lazer. Você tem que ter um tempo para lazer, né? Tem que ter um tempo para se divertir, tem que ter um tempo para espairecer um pouco, para relaxar. Isso é importante, isso é necessário. Então, olhando para essa lista aí, 5 pontos. Como é que ela está na sua vida hoje? Eu queria que você olhasse para ela e pensasse. Como é que ela está hoje?
Deus está em primeiro lugar, depois vem a sua família, ou será que o trabalho está em segundo lugar? Ou será que o trabalho está em primeiro lugar? Ou será que o lazer está em primeiro lugar? Como é que está? Pensa um pouco. Se você diz que não tem tempo para Deus, para sua família ou para sua comunidade, é porque nenhum dos três é sua prioridade. A gente tem que lembrar o seguinte: o tempo é a gente que faz. O tempo é a gente que faz. É você que faz o seu tempo. Então eu não tenho tempo. Essa frase não existe, gente. Não é que você não tem tempo para aquilo. Aquilo não é sua prioridade. É diferente. Aquilo não é mais importante para você. Tem outras coisas que são mais importantes. A gente usa isso de desculpa, mas eu não tenho tempo. Não é que não tem tempo. Tem outras coisas que eu coloco acima. Seja da minha família, seja de Deus, infelizmente. Então a gente vai ver aqui também na palavra de Deus, em Efésios. Também abre aí sua Bíblia. Efésios 5, de 15 a 17. Algumas orientações de como nós devemos viver, de como nós devemos administrar o nosso tempo. Efésios 5, vou ler aqui do versículo 15 ao 17. E o interessante é que você pode estar falando assim: poxa, eu já sei o que esse cara está falando. Eu sei que você sabe. Eu também sei o que eu estou falando. Só que muitas das vezes eu não coloco em prática. Não é assim? Então o negócio aqui hoje não é te ensinar algo novo, nossa, que surpreendente. Não. É chamar você e me chamar para a gente viver isso aqui. Para a gente aproveitar esse presente que Deus nos dá, que é a nossa vida. Da maneira certa, com as prioridades certas, investindo tempo nas coisas certas. Então vamos ver. Efésios 5, de 15 a 17, fala assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Interessante esse texto. E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é o seguinte, está lá no versículo 15. Analise a sua maneira de viver. Olha o que ele fala de novo, no versículo 15. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Então, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Que nós devemos, de tempos em tempos, parar, como a gente está fazendo hoje aqui, e analisar a nossa vida. Prestem atenção na sua maneira de viver. Como que eu tenho gastado o meu tempo? Para onde que minha vida está indo? Qual tem sido as minhas prioridades? E ele fala aqui: quem vive de qualquer jeito, sem fazer essa reflexão constantemente, de tempos em tempos, é ignorante. Não é isso a continuação do versículo? Ó? Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Então quem é sábio, para em alguns momentos da sua vida, olha para ela e fala: peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida? Para onde que minha vida está indo? Onde que eu estou gastando meu tempo? Viver sem analisar para onde a vida está indo, gente, para onde, analisando os resultados das suas decisões, é uma loucura. Talvez lá, daqui a muito tempo que você vai querer fazer isso, seja tarde demais. Então aproveite esse momento, aproveite o hoje. Olhe para a sua vida hoje. Compare aquela ordem de prioridades que eu falei há pouco. Ela está adequada, ela faz sentido. E de tempos em tempos faz essa análise da sua vida. Analise a sua maneira de viver. É a primeira dica que ele nos dá. Depois, aproveite as oportunidades. Está lá no versículo 16, olha. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm.
Aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. E essas oportunidades aqui, a gente pode aplicar em qualquer situação da nossa vida. Na nossa vida cristã, a oportunidade de falar de Jesus Cristo para alguém, de como é bom viver com Cristo, de como que Ele tem transformado a nossa vida. Mas também são as oportunidades de trabalho, são as oportunidades de relacionamento, de criar vínculos, de cuidar da nossa família, oportunidade de estudar, de nos desenvolvermos. Deus nos dá a oportunidade todo dia de realizar muitas coisas. E você tem aproveitado essas oportunidades? Você tem aproveitado essas oportunidades que Deus te dá todo dia? Então não perca tempo, não viva perdendo tempo, não jogue seu tempo no lixo. Não deixe as oportunidades passarem. Mas como que eu posso fazer isso? Como que eu posso aproveitar as oportunidades? Eu tenho algumas dicas para você. Primeiro, seja organizado, se planeje. Pensando de uma maneira prática. Eu preciso ser organizado e me planejar. Então eu vou começar o meu dia, o que eu tenho que fazer? Vou pensar, o que eu vou realizar hoje? O que eu preciso resolver hoje? Escreva no papel. Escreva no papel. E ali você vai resolver ou risca. Uma coisa bem prática mesmo. Se você tem dificuldade com isso. Tempo da sua família. Hoje eu vou brincar com meu filho de tal a tal horário. Escreve. Hoje eu vou passear. Por quê? Porque senão surgem outras coisas, outras situações que roubam o seu tempo. Não tiver, passou o dia, poxa, aquele tempo que eu investi com o meu filho, com a minha família, com o meu amigo, com o meu irmão, com alguém, não deu, não tive tempo. Aí entra a frase, não tive tempo hoje. Não é que não teve tempo, você não se planejou, você não se organizou. Outra coisa, livre-se da indecisão e da procrastinação. O que é procrastinar? É aquele hábito de deixar sempre para amanhã, deixar sempre para depois. Quando você é muito indeciso, você não faz as coisas ali na hora, lógico, sob a direção de Deus, mas você acaba deixando para depois, você acaba não realizando nada. Porque não, amanhã eu faço, não, amanhã eu faço, já passou um mês e você não fez. E olha que interessante esse texto aqui de Eclesiastes 11:4. Abra também aí, ó, na sua Bíblia, Eclesiastes, depois de Salmos, ali, Salmos, Provérbios, Eclesiastes 11:4. Eclesiastes 11:4, conselhos práticos, ó. Está falando sobre isso, ó, sobre procrastinar, sobre ficar indeciso. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. E quantas pessoas vivem assim? Não, acho que amanhã a situação vai estar um pouco melhor, talvez no ano que vem, passou mais um ano, não, acho que daqui 2 anos. E você não consegue sair da vida da mesma situação que você está. Então não fique esperando tanto, pede direção de Deus e pergunte, por que não fazer agora? O que me impede de fazer isso hoje? Outra dica importante para você aproveitar as oportunidades: fuja da preguiça. Fuja da preguiça. A gente está numa sociedade meio preguiçosa, né, gente? Antigamente o pessoal parece que era melhorzinho de serviço, né? Hoje em dia, no geral, assim, parece que o pessoal está dando uma... Talvez muito celular, muita rede social, está deixando o pessoal meio preguiçoso. E olha o que diz Provérbios 6 também, sobre preguiça. Porque a preguiça, muitas das vezes, ela te impede de aproveitar oportunidades. Queria tanto fazer alguma coisa, mas eu estou com preguiça hoje. Provérbios 6, de 6 a 11. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado, quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz, eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Forte, né? Bem dois pés no peito do cara, né? No nosso peito, quando bate aquela preguicinha e tal, não, dá muito trabalho fazer isso. Tudo na vida vai dar trabalho, gente. Se
Se você quiser realizar alguma coisa, vai dar trabalho. Se você quiser aproveitar as oportunidades que Deus te dá, vai dar trabalho. Então fuja da preguiça. Larga a preguiça, levante, acorde. Para de ver a vida passar nos seus olhos. Para de ser um agente passivo da sua história e passe a ser um agente ativo. Comece a agir sobre a sua própria história. E por último, uma dica também legal é livre-se do perfeccionismo, para você aproveitar as oportunidades. Faça sempre o seu melhor. Nós devemos sempre fazer o nosso melhor. Só que às vezes a gente excede um pouquinho. Não quer fazer só o melhor, a gente já para, exagera e vai para o perfeccionismo. Quer se apegar àqueles detalhes que não fazem diferença nenhuma. Aí eu fico tão apegado ao detalhe, que vai ver, passei e não fiz. Ou eu poderia ter realizado mais, eu poderia ter aproveitado uma outra oportunidade. Então cuidado com o perfeccionismo. O perfeccionismo muitas das vezes pode nos impedir de aproveitar oportunidades. Então, segunda lição que nós aprendemos nesse texto de Efésios: aproveite as suas oportunidades. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. E em terceiro, entenda a vontade de Deus. Está lá no versículo 17, Efésios 5, 17. Fala o que para nós? Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Que a gente está falando aqui de gestão de tempo, de administração de tempo, a administração da nossa vida. O que Deus tem para a sua vida? Você precisa entender qual é a vontade de Deus e viver nela. Como? Primeiro, compreendendo qual é a sua missão nesse mundo. Não me responde que você está aqui para honrar e glorificar a Deus, não. Isso daí é frase feita de cristão. Como? De maneira prática. O que Deus tem para você aqui? Como que Deus quer te usar aqui nesse mundo? Todos nós que estamos aqui, todo ser humano, ele é criado com uma missão. Você precisa encontrar a sua missão de vida. Para que Deus te criou? Para que Deus te colocou aqui? Qual que é o seu dom? Como que Deus pode te usar? Como que você pode abençoar outras pessoas? Cada um de nós aqui tem um dom, tem um talento, tem algo que pode ser usado por Deus para abençoar outros, para fazer a diferença nesse mundo. Se você começar a entender isso, você está começando a entender a vontade de Deus para a sua vida, ou seja, o norte. Onde que Ele quer que você atue? O que Ele quer que você faça? Segundo, dentro dessa missão, você entendeu então a sua missão, você já descobriu qual é a sua missão de vida? Traz isso agora mais para o dia a dia. Dentro dessa missão, desse plano de Deus para mim, o que Ele quer que eu faça hoje? Qual que é a vontade de Deus para mim no dia de hoje? Qual que é a vontade de Deus para mim nessa semana? Qual é a vontade de Deus para mim nesse mês? Quando eu entendo isso, entender a vontade de Deus para mim, você entender a vontade de Deus para você, influencia totalmente a forma como você administra o seu tempo. Totalmente. Quando nós iniciamos a live, eu sabia que era trabalho, eu sabia que eu ia ter que empregar tempo aqui. Mas Deus mostrou que era a vontade dEle. Então, isso passou a influenciar totalmente a forma como eu administro meu tempo. Eu deixei de fazer várias outras coisas. Eu abri mão de coisas para poder empregar meu tempo. Isso aqui. Porque eu entendi que era a direção de Deus, é a vontade de Deus. E para você? O que Deus tem? O que Deus quer? Só que para eu entender a vontade de Deus, você pode estar até falando, poxa, eu quero entender a vontade de Deus, eu quero viver essa vida com propósito, com sentido. Eu preciso de duas coisas, eu preciso de ter tempo com Deus. Eu preciso de ter tempo com Deus. Para quê? Para falar com Ele e ouvir Ele falar comigo. Deus vai te mostrar, mas você precisa ter tempo com Ele. Então, se você quer ter essa vida com propósito, busque entender a vontade de Deus para você. Aí você vai administrar o seu tempo de uma maneira que faz sentido. Então, resumindo, para você não esquecer, como nós devemos viver. Primeiro, analise a sua maneira de viver. Você está fazendo isso hoje. Espero que você esteja fazendo isso agora.
Só que não faça só agora. Daqui a algum tempo, analise de novo. Como é que eu estou gastando meu tempo? Para onde minha vida está caminhando? Depois, olhe para as oportunidades que Deus te dá e aproveite essas oportunidades, com aquelas dicas que eu falei. E terceiro, faça tudo isso dentro da vontade de Deus. Busque entender a vontade de Deus para a sua vida. O que Deus tem para você. Qual é a vontade de Deus para você? Por quê? Como que você quer ser lembrado? Como que você quer ser lembrado? Qual que vai ser o seu legado? A vida aqui é curta, gente. A gente viu aqui na Bíblia. Um dia ela acaba. E como que você vai ser lembrado? Alguém que realizou, que viveu dentro dos planos de Deus. Alguém que teve uma vida com Deus. Alguém que teve tempo para as pessoas, que investiu em pessoas. Ou alguém que produziu, ganhou, conquistou, mas não teve tempo para Deus, não tocou a vida de uma pessoa sequer. Talvez você esteja mais preocupado em deixar para os seus filhos uma herança do que um legado. Mas pense diferente. Não se preocupe tanto em deixar uma herança para o seu filho. Se preocupe mais em deixar um legado. Ou seja, quem era meu pai? Quem era minha mãe? Porque tem muitas crianças, muitos filhos que recebem heranças dos pais financeiras, mas não tem nenhum exemplo. O pai não deixou nenhum legado. Quem é essa pessoa? Alguém na qual essa criança, esse filho possa se inspirar. E Jesus, ele foi o maior exemplo de administrador do tempo. Jesus viveu aqui 33 anos. O ministério dele teve 3 anos apenas. E olha o legado que ele deixou. Olha milhões de vidas que foram mudadas, transformadas a partir desses 3 anos de ministério. Como Jesus viveu intensamente. Como Jesus tinha as prioridades certas. Por quê? Porque ele tinha uma premissa básica também, que era Deus, pessoas e coisas. Nosso problema é que a gente inverte, né? Coisas, Deus e pessoas, muitas das vezes. Mas para Jesus não, era Deus, pessoas, e depois ele fazia as coisas que tinha que fazer. Você vê que em vários momentos da palavra de Deus, Jesus tirando tempo, se retirando, indo para algum lugar para orar, para buscar a Deus. Ou seja, ele buscava primeiro a Deus. Ele tinha momentos a sós com Deus de oração. Jesus investia em pessoas, ele cuidava, ele amava, ele parava para conversar com aquelas pessoas que muitas das vezes eram marginalizadas, que estavam excluídas da sociedade. Ou seja, ele focava em pessoas. Ele curava as pessoas mesmo no sábado. Por quê? Porque é primeiro pessoas, depois coisas, depois rituais, depois cerimônias. E você? Como que você tem administrado a sua vida? Que legado você vai deixar? Como que você vai ser lembrado? Vamos pensar nisso. Vamos pedir sabedoria a Deus para administrar o nosso tempo, para administrar a nossa vida. Tempo é vida. Quando você se pegar desperdiçando tempo, pense, poxa, uns minutinhos aqui. Cuidado, cuidado. Pense, você não está desperdiçando a sua vida. Você não está desperdiçando a sua vida. E para encerrar, eu vou ler aqui Salmos 90, 12, a mensagem que diz: ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver bem e sabiamente. Essa tem que ser a nossa oração. Deus, me ensina a aproveitar a vida, Deus. Deus quer que você aproveite a vida. Deus não quer que você viva uma vida chata. Tem gente que acha que o cristão, ser cristão vive uma vida chata. Não, pelo contrário. É viver uma vida alegre, feliz, com significado, com propósito. É isso sim, é saber aproveitar a vida. Então peça isso a Deus: Senhor, me ensina a aproveitar a vida, me ensina a viver de maneira sábia, me ensina a viver bem. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos ajude nisso.
Pai, nesse mundo de hoje, Senhor, tem tanta coisa que nos distrai, Deus, tem tanta coisa que tira a nossa atenção, tem tanta coisa que rouba o nosso tempo. Cada um de nós aqui sabe, Senhor, o que rouba o nosso tempo. Eu sei que rouba o meu tempo. A gente sabe o quanto que o celular, o quanto que o Netflix, o quanto que o dormir mais uma horinha rouba o nosso tempo. E Deus, a gente quer aproveitar essa vida que o Senhor nos deu, Pai. A gente quer viver bem aqui nesse mundo, a gente quer deixar um legado, Pai. A gente quer ser lembrado como pessoas que viveram bem, que usaram bem o seu tempo, influenciaram outras pessoas, impactaram outras vidas, que marcaram a história de outras pessoas, através do teu poder, através da tua direção. Então nos ajude nisso, Pai. Que cada um de nós aqui nessa noite possa estar refletindo, olhando para si e vendo o que pode melhorar, como pode estar empregando melhor o seu tempo, onde precisa melhorar nas suas prioridades. Se o Senhor, Pai, não tem sido prioridade na minha vida ou na vida de alguém aqui nessa noite, Deus, que isso mude a partir de hoje. Que a gente entenda, Pai, que tendo o Senhor como prioridade na nossa vida, todas as outras coisas, todas as outras peças do nosso quebra-cabeça vão se encaixar de maneira perfeita. E a gente vai olhar para a nossa vida e falar, isso faz sentido. É essa vida que eu quero, é uma vida com significado, que é uma vida sobre a tua direção, uma vida sobre o teu reinado, sobre o teu senhorio, Pai. Nos ajude nisso, Deus. Nos orienta, capacita cada um de nós aqui a viver essa vida sábia, essa vida de maneira inteligente, não baseado no que essa sociedade tem ensinado para a gente, Deus. Que é só furada, que é só coisa que nos traz tristeza, que nos afasta de Ti, mas que a gente saiba viver uma vida com sabedoria, e a sabedoria que vem do Senhor, Pai. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém?